Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Code Expert. Nesse vídeo nós vamos fazer o início de uma série sobre esse cara que está aqui na tela, que é o Livewire. Muitos já devem ter ouvido falar desse cara muito antes de ter saído a versão 8, mas eu acredito que da versão 8 para cá, esse cara deve ter tido muito mais notoriedade do que já tinha aqui na comunidade Laravel. Então a gente vai começar a conhecer o que é o Livewire. Então, por meio aqui de um CRUD, nessa primeira aula eu vou mostrar como você pode salvar dados e de certa forma eu vou te apresentar o Livewire de forma bem prática, tá? E aí, é claro, dependendo do gosto de vocês, se vocês curtirem, a gente vai continuando a série aqui, trazendo as outras partes desse CRUD. Então, eu já tomei a liberdade aqui rapidamente, antes da gente voltar ali para o Chrome, de fazer um start aqui de uma aplicação. Ela está acontecendo nesse momento, tá bom? Então eu já fiz aqui porque é algo que todo mundo já tem esse contato. Eu estou iniciando um projeto Laravel sem o Jetstream, sem nada. E aí a gente vai focar no Livewire como componente a ser utilizado aqui, tá? Lembrando que o Livewire, ele é uma stack, ele é uma das stacks disponíveis lá no Jetstream, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, tá bom? Vou deixar linkado no card aqui no vídeo. Por conta disso e por conta do Jetstream ser algo padrão agora no Laravel, na parte de scaffold da autenticação, e o Livewire ser uma stack disponível nesse cara, ele tomou mais proporções ainda, como eu comentei ao começo desse vídeo. Então, o que vem a ser o Livewire? Então, como ele diz aqui, ele é um pacote para a construção de interfaces dinâmicas de forma simples. E o mais interessante disso, o mais legal disso é que você não sai do Blade e a interação com o Laravel. Ou seja, se você estivesse usando querendo ter uma dinamicidade de views, né, de interfaces ali, por exemplo, usando o gerenciamento do próprio Vue.js ou do React, componentes, etc., você teria que ter toda a sua parte desses caras, ou Vue.js ou React, integrado ali na tua aplicação e você conhecer o jeito disso trabalhar. Aqui no caso do Livewire, você não sai do seu template Blade e você vai trabalhar apenas com a parte dos componentes que o Livewire te disponibiliza e a parte desse componente que é a exibição, que é a camada de view. E toda a conexão, a dinamicidade, o Ajax, etc., quem provê isso para você é o próprio Livewire. Ou seja, você, tecnicamente, para fazer requisições, para deixar as coisas dinâmicas, sem ter reload, etc., você não vai ter que meter a mão em JavaScript diretamente. Você vai ver isso aqui na prática, eu acredito que vai ficar mais fácil de você compreender todo esse processo, tá bom? Então, a própria página aqui fala, né, que construir aplicações modernas hoje, né, aplicações web, é um pouco difícil, né? Ferramentas como Vue e React, que são extremamente poderosos, mas são complexas e acaba deixando o fluxo de trabalho ou o workflow insano aqui. E ele fala logo em seguida, né, que isso não precisa ser desse jeito, não tem que ser desse jeito. E aí ele diz olá, ou diga hello, ou diga olá para o Livewire. E aí ele fala isso que eu comentei, né, para você construir interfaces dinâmicas de forma simples e o mais legal é sem deixar o conforto ali do Laravel e em questão de Blade, componentes, etc. Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, pelo menos nesse primeiro vídeo, já para você ter uma noção do que é o Livewire, já um foco interessante de inserção de dados aqui para gente, um crudezinho de contatos, mas nesse momento eu vou fazer o primeiro contato, que é a inserção de dados, beleza? Então vamos lá, vamos meter a mão na massa. Então eu vou aqui para o meu terminal, como eu falei, já estava em execução o Laravel New, e ele já terminou aqui pra gente, beleza? Eu vou entrar aqui em Contacts App, que foi o nome do meu projeto, Contact App, beleza? E aí a gente tem uma aplicação básica Laravel. O primeiro passo para a gente ter o Livewire instalado é o que? Composer require Livewire barra Livewire. Tá bom? Nesse momento, por que eu estou instalando aqui? Porque eu não usei o Jetstream para trazer esse pacote para o nosso projeto, tá? Eu tô com um projeto recém-iniciado e eu só quero manipular o Livewire de forma que a gente vai criar um pequeno CRUD aqui, tá bom? Mas se eu tivesse autenticação no quesito Jetstream, aí eu teria que escolher uma stack e uma delas poderia ser o Livewire, tá bom? Só para deixar claro aqui para você. Então ele vai instalar para a gente a versão 2.3, é claro que eu vou dar uma adiantada aqui, e aí a gente já vem quando ele concluir esse processo. Então beleza, Livewire instalado na nossa aplicação. Eu vou limpar minha tela aqui e de cara você já pode fazer o seguinte, ó, make Livewire
E aí aqui a gente vai criar o nosso primeiro componente. Então você vai perceber que para manipular as coisas com Livewire, deixar as coisas dinâmicas, a gente vai trabalhar muito com componentes, tá? Tal qual você já trabalha em um Vue.js, tal qual você já trabalha em um React, em um Angular, por aí vai, tá? Inclusive, na própria versão 7 do Laravel, tem vídeo aqui no canal também, vai estar aparecendo aqui no card, eu falo um pouco sobre os X-Components, ou componentes X, né? Que trazem esse pensamento também de componentização para o Blade na sua aplicação Laravel, tá? E aí o mesmo pensamento que eu acabei de comentar. E aqui no Livewire, que eu acredito que até essa parte de X Components no Laravel Blade deve ter sido algo herdado disso, desse pensamento do Livewire, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Ele vai trabalhar tudo isso em componentes, tá bom? Então, sempre que você tiver um CRUD, você vai ter o quê? O mesmo pensamento em um Vue ou em um Angular ou em um React, por exemplo. Você vai ter um componente para listagem dos dados, você vai ter um componente para exibir um dado, para representar um dado tecnicamente e iterar em cima dele numa listagem. Você vai ter um componente para salvar um dado e assim por diante, beleza? Então aqui eu vou criar meu primeiro componente que eu vou chamar de contact-form, tá? Para representar ali o form de criação da nossa aplicação, ou até mesmo contact create, para ficar mais, para fazer mais sentido. Então, beleza, vou dar um enter aqui. Ele já criou pra gente, ó. Ele criou dentro da pasta HTTP, lá dentro da pasta app, né, Livewire, e aí ele vai ter aqui, ó, contactcreate.php, e dentro da pasta de views também vai ter uma pasta Livewire e vai ter a camada de view ou o template desse componente que a gente acabou de criar, que ele recebeu aqui o nome contact-create.blade.php, tá bom? E aí aqui, quando normalmente você criar um componente pela primeira vez com Livewire, ele vai perguntar se você quer dar um like lá no repositório. Se você digitar yes, ele vai abrir a página do GitHub para você dar um like lá, ou uma estrela lá no repositório, tá bom? Por enquanto eu não vou fazer isso, então vou deixar o padrão aqui. Inclusive eu já fiz isso em outros testes, então eu vou dizer não tranquilamente aqui, tá bom? Então beleza, vamos limpar a tela. Eu vou usar aqui o Visual Studio Code, tá bom? Então eu vou abrir ele aqui. Vou só maximizar as coisas aqui e eu já volto. Beleza? Deixa eu aumentar logo a fonte aqui antes de mais nada. Então beleza, botei 22 ali. E aí eu vou fazer aqui um Command P ou Ctrl P, vou abrir aqui, ó, contact create.php, tá? Lá da pasta Livewire. E aí você já tem aqui a estrutura do componente Livewire. Você vai ter de cara o método render, que vai retornar a renderização da view ou a camada template desse teu componente, tá bom? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui na pasta Resources, Views, aqui em Livewire, e você vai ter a view do seu template, tá bom? Então, todo o conteúdo da view vai ficar entre esses dois elementos div aqui pra gente. E aí eu vou colocar aqui um H2, Hello World, tá bom? E aí, como que eu faço para exibir essa minha informação, esse meu componente? Eu poderia criar uma outra view ou renderizar logo essa view pra gente, mas aqui no caso, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Aqui no Welcome Blade, por enquanto vamos jogar aqui dentro mesmo. Eu vou tirar tudo que tem aqui nesse body. Tá certo? Isso aqui é aquela tela inicial do Laravel, tá bom? Então, tirando aqui tudo. E eu tenho duas formas de renderizar. Eu posso chamar aqui, ó, Livewire, contact-app. E aí, copiar isso aqui, fechar minha tag, tá bom? E aí, deixa eu só tirar essa classe daqui, tá bom? E aí, antes de partir ali pro browser, eu vou abrir uma outra aba e deixar meu servidor iniciado aqui nessa outra aba, tá bom? Para facilitar a nossa vida aqui. Então, beleza, servidor iniciado, PHP Hard Sans Serve, vou voltar para a primeira aba aqui e vamos aqui no browser acessar a nossa aplicação. Então, 127.0.8.000. Tá, eu acabei colocando o nome errado aqui, foi mal, pessoal. Então, create. Perdão, erro meu mesmo. Coloquei -app pensando no nome da aplicação que eu tinha feito agora há pouco. Então, o nome do componente correto, beleza. E aí, já está aqui, ó. Então, esse Hello World, ele vem ali de dentro do nosso componente, tá bom?
Então, bem simples, você vai ter essas formas de trabalho, você pode iniciar ou exibir esse componente, o conteúdo dele, no estilo tags HTML, ou você pode usar uma diretiva chamada de live wire, e aí você passa o nome do componente, tá bom? Então, vai exibir 2 vezes. Caramba, eu tô com esse nome app na cabeça, não sei porquê. Vamos lá, atualizando aqui, beleza, tá certo? E aí você tem essas 2 formas. Eu vou deixar aqui a de tags mesmo, para mim faz bastante sentido aqui nesse caso. E tranquilo, você vai trabalhar agora nesse caminho de ter um componente e aquele componente fazer algo, tá? E aí, é claro, você vai ter a parte do PHP do componente, tá bom? Que vai ter um método render de cara para exibir a parte do template desse componente, e o template é um template Blade, beleza? Só que aqui, por exemplo, se eu quisesse, se você já viu DataBind em outros projetos front-end, você também pode fazer isso aqui, lembrando que você vai ter essa dinamicidade tal qual algum desses frameworks front-end. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um input, tá? Eu vou dar um tab aqui. Eu poderia habilitar o DataBind nesse input usando o wire, model, e aí, por exemplo, ter o nome desse model de name, né? O nome para esse DataBind. E aí eu posso vir aqui e imprimir esse name, tá bom? Mesmo pensamento daqui, ó. Só que aí, por exemplo, se eu voltar aqui, eu vou atualizar, ele vai me dar esse erro, undefined variable name, tá? Como é que a gente resolve isso? No componente, sempre que você precisar trabalhar com esse tipo de atributo e etc., para exibir navio ou para mandar dados para lá, para o componente, na parte PHP, a gente vai explicitar ele aqui para a gente, ó, public name, é um atributo. Então, automaticamente, esse cara ele faz match com a view quando ele é público, tá? Esse cara que eu falo é a propriedade. Então, se eu voltar aqui a atualizar, o erro some ali pra gente. O input está aqui. Deixa eu só fazer aqui o seguinte rapidamente, só pra gente. Vou colocar aqui um border, um pixel solid F00. Coisa rápida aqui, só pra gente visualizar o input ali que ele tá bem style. Beleza. Tá bom? Então está aqui pra gente, tá? Agora, ó, se eu digitar aqui, tecnicamente tá funcionando tal qual você esperava, né? Você digitar no input. Mas só que a parte de DataBind, você sabe que onde eu tenho conectado algo com esse model, quer seja exibição e etc., ou vice-versa lá no componente também, você sabe que onde eu modificar as informações desse cara no DataBind vai ter que alterar todos os pontos onde ele tem referência, correto? Mas ali tecnicamente não funcionou. Então, o que a gente precisa ainda fazer para poder trazer as configurações corretas do LiveWire para dentro do projeto? A gente precisa vir aqui no nosso template principal. Aqui antes do fechamento do body eu vou chamar LiveWire Scripts. E aqui acima, antes aqui depois do title, ou até mesmo aqui antes desse style, tá? Eu posso chamar aqui, ó, @LiveWire, só que nesse caso, styles, tá? E aí, voltando aqui, eu vou atualizar, tudo tranquilo, tá? E agora, ó, se eu digitar, você vai perceber que eu tenho o DataBind acontecendo. Então ele está atualizando as referências onde existem, correto? E aí, ó, para mim aqui ele tem um certo delay, mas como que isso trabalha, como é que isso funciona? Tecnicamente, eu vou clicar aqui, ó, inspecionar. O LiveWire, ele sempre vai estar escutando aqui os seus componentes, tá? E aí ele automaticamente vai aplicar todos esses pensamentos sem você precisar ter que codar isso. Ou seja, tudo isso já está pronto dentro do próprio LiveWire, tá? Então, todo esse pensamento aqui, ó, de DataBind, tá? Você percebe que ele faz algumas requisições aqui, ó. Ó, se você perceber aqui, à medida que eu for digitando, ó, deixa eu colocar aqui algo mais. Ó. Então, o que ele fez? Ele atualizou para a gente o nosso componente, ele fez uma requisição e etc. E atualizou aqui para a gente o nosso componente com
todo o HTML do componente, só que com esse pensamento do DataBind já aqui junto. Então, se eu fizer mais uma coisa aqui, ó, mais uma digitação, ele vai fazer também isso. Ó, no DataBind ele traz todo o HTML atualizado ali pra gente, tá? Então ele tem esse pensamento, tá? Depois a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre como funciona por trás dos panos de fato, tá? Mas ele sempre vai estar atualizando o teu componente automaticamente, tá? Todo o conteúdo dele aqui, dado a existência de requisições e etc, tá bom? Então isso ele já faz automaticamente para você, sem você sair do conforto, como já foi dito ali, do Laravel, que você já conhece, criando as views Blade, por exemplo, tá bom? Então, para a gente dar uma agilizada aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui no contact-create na view, eu vou apagar isso aqui daqui. Eu vou colocar aqui criar contato. E aqui eu tenho um GIST. Deixa eu abrir aqui. / Nando Castro Net. Eu tenho aqui um GIST contact.html e esse contact.css, tá bom? Só para agilizar o nosso processo. Então eu vou copiar todo esse cara aqui, no caso do H2 até aqui abaixo. Vou colar aqui entre as minhas divs, tá? E aí já eu explico esse HTML aqui para você. E aqui eu também tenho um contact.css, que é só um estilo bem simples, bem básico mesmo, só para a gente deixar uma cara interessante para esse formulário, tá bom? Então eu copiei aqui, ó. Eu vou deixar os dois links abaixo na descrição. Copiei aqui e eu vou colar aqui. Eu vou remover esses styles daqui, tá bom? E vou colar esse cara, tá? Eu não quero por enquanto nada de. Deixa eu só abrir aqui a tag style. Beleza. Por enquanto eu não quero complicações de nenhum framework aqui pra gente, tá? E aí, se eu voltar aqui novamente, você vai ter acesso aí a esses HTML, etc. A gente vai ter essa cara de form aqui, tá? Bem simples mesmo, algo bem simples. E vamos aqui entender o que eu coloquei. Essa parte do CSS é bem simples, não preciso explicar, mas aqui no caso do contact, se você percebeu, tem um form também tecnicamente construído bem simples, com 3 inputs, tá? Um do tipo texto, um do tipo e-mail e outro tipo texto, que vão guardar aqui pra gente o nome, o e-mail e o telefone do nosso usuário, tá? E aí aqui eu já tomei a liberdade de trazer a diretiva @error, que a gente já conhece de validações no Laravel. Então aqui já é um ponto legal quando eu falar sobre validação, tá? Então, neste caso aqui, eu vi que é uma coisa que ficou bem bacana, não fugiu muito do conforto de fato, né? Então, tipo, se eu tivesse que aprender mais coisas para poder validar aqui, seria uma coisa bem maçante, mas aqui ficou bem tranquilo. Então, esse nosso form, a gente vai precisar fazer o quê? Vamos aqui para view, né? Eu preciso manipular ele, mandar as informações daqui para serem salvas no banco de dados e, inclusive, mandar do jeito dinâmico via Livewire, tá certo? E aí a gente vai fazer isso aqui agora. Então, primeiramente, eu tenho 3 inputs a serem trabalhados aqui. Vou colocar aqui o wire model, name. Eu vou copiar isso aqui para agilizar, tá? Eu coloquei aqui no input text, vou agora aqui para o input e-mail, colar aqui. Vai ser o e-mail. E aqui abaixo, opa. E aqui abaixo vai ser o meu fone. Tá? Então, estou usando aqui o mecanismo de DataBind do Livewire, tá certo? Aqui no meu form para eu poder manipular os dados desses inputs aqui pra gente. E aí, eu preciso aqui no meu componente criar os meus atributos. Então, eu já tinha name, eu vou criar o e-mail e vou criar o fone, beleza? E aí, bem tranquilo. Eu já vou aproveitar também e vou definir aqui um método create para a gente já ter um método que vai manipular os nossos dados. Então, eu vou criar aqui, ó. Nesse create, eu vou colocar aqui o dd, name, no atributo e-mail também e no atributo fone, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui um dd nas 3 propriedades, tá bom? Name, e-mail e fone, e aí a gente vai entender como pegar esse método, linkar em algo no form e fazer isso funcionar, tá bom? Então, beleza. Aqui no teu form, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero
manipular esses dados sempre que você enviar um formulário. Só que para isso, por exemplo, se eu vier aqui atualizar, beleza? Se eu clicar em adicionar, ele vai fazer ele vai fazer uma requisição normal procurando por alguma rota, tá? Dado que eu especifiquei ali ou não a action e etc. e o método também. Então ele tentou fazer o trabalho padrão de um form, beleza? Só que agora a gente está com Livewire, a gente tem uma dinamicidade proposta por esse framework e a gente quer usar ela, tá bom? Então como que a gente faz? Vou aqui no meu form chamar o wire, submit, tá? Então eu quero manipular esse form quando ele lançar um evento de submit. Eu vou usar um modificador chamado de prevent para prevenir o comportamento padrão desse form, tal qual um prevent default. E aí vou informar qual o método que eu quero executar nessa ação, tá? O método lá da nossa parte PHP do componente, aquele método create que eu acabei de criar com o DD dentro. Ou seja, na hora que eu tiver o evento de submit nesse formulário, eu vou executar o método create do meu contact create.php e para evitar qualquer comportamento padrão desse form, que é aquele comportamento de submeter normal que a gente já conhece, eu estou usando um modificador aqui prevent, tá? Para evitar isso, esse comportamento padrão. Então, beleza. Feito isso, vamos aqui para o browser. Vou dar um enter aqui na URL, beleza, abrimos aqui. E aí eu vou colocar aqui as informações, tá bom? E vou clicar aqui, ó, adicionar contato. Beleza. Se você perceber, não teve nenhum reload na página, não teve nada, mas a gente teve isso aqui, ó. Dá um pouquinho de zoom aqui, ó. Você vai ver que a gente tem exatamente o DD executado, tá? Então, Livewire, ele fez uma requisição para o back-end, chamou o método correspondente, o método create, na ação de submit desse nosso form e tivemos como retorno nessa requisição exatamente o DD que eu coloquei lá. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente já conhece, tá? É inserir um dado via model na nossa base, tá bom? Então vamos fazer isso aqui também. Eu vou clicar aqui fora, beleza? E aí vamos aqui para o nosso projeto. Eu posso já vir aqui no meu terminal. Eu vou deixar aqui executando um make model, chamar aqui de contact. Vou já criar uma migração no ato de gerar esse model, tá? Então eu vou passar o parâmetro "-m". E aí vamos deixar ele gerando aqui pra gente. E enquanto ele gera, vamos já aproveitar para conhecer a parte de validação, que como eu comentei contigo, não é nada tão complexo. Então beleza, primeiro passo, vira aqui no componente. Eu vou criar aqui um atributo protegido chamado de rules. E aqui dentro eu vou colocar as regras da minha validação. Então, mesmo pensamento das regras que você já conhece. O nome do input e as validações que você quer colocar para aquele input. Tá bom? Então, copiei ali e vou duplicar. E aí aqui vai ser fone, e-mail, na verdade, fone, né? A ordem não importaria, né? Mas vamos manter um padrão aqui. Então, vou colocar aqui que todos são requeridos, certo? E aí, como que eu faço para usar essas regras? Antes de fazer qualquer coisa aqui dentro do método que você está chamando, que você está executando algo, que nesse caso nosso é o create, vou fazer um this validate. Simplesmente isso, tá, pessoal? Então, se a gente voltar aqui, ó, tá? E clicar aqui em adicionar, você vai perceber que a mensagem de erro ela já é exibida para a gente, não teve reload, não teve nada, e a gente só fez a adição das regras que a gente quer, que a gente já conhece essas regras, tá bom? E chamou o método disvalidate para ele validar isso para a gente. E aí, ó, essa mensagem ela está sendo exibida normalmente por meio da diretiva error. Se existir um erro para o atributo name, por exemplo, eu exibo qual é essa mensagem, tá? E aí aquela cor vermelha ali, etc, daqueles estilos que a gente colocou no welcome aqui, tá bom? No caso nessas linhas aqui, tá bom? Então, tecnicamente bem simples, tá? Bem fácil nesse caso. E aí ele já gerou aqui pra gente o nosso model, a nossa migração. Eu vou aqui na migração, vou criar aqui rapidamente table string name, vou copiar, colar, e-mail e fone. Beleza, é isso. Eu vou já criar aqui dentro da pasta database
um novo arquivo chamado de database.sqlite, tá bom? Dentro aqui da pasta database. E vou aqui no meu arquivo .env e vou só SQLite. Comentar aqui, beleza. Então eu vou usar o SQLite também pela agilidade aqui. E voltando aqui para a migração, tá tudo certinho, tá? 3 colunas de string mesmo, no caso baixar, por nome, por e-mail e por telefone, tá bom? E aí a gente pode vir aqui no terminal, PHP Artisan Migrate, tá bom? Essas partes que a gente já conhece de fato, eu dou uma agilizada porque eu acredito que você já faz isso direto também, tá? Caso você ainda esteja com um pouco de dificuldade nesse start da aplicação, está aqui mais por uma curiosidade de saber o que é o Livewire, a gente tem um curso que mostra do começo ao marketplace de Laravel, tá? Vai estar linkado abaixo aí caso você queira aprender Laravel, estudar Laravel com a gente, tá bom? Então vai estar linkado abaixo o nosso curso Laravel 6 na prática. Então beleza, migração executada, eu vou aqui no meu model, eu já vou aqui por preguiça aqui na pasta Models e em Contact, eu vou fazer aqui, ó, Protected, Guarded. E aí vou desabilitar ali aquela questão do Mass Assignment, tá? Normalmente eu recomendo que você faça o Fillable, certo? Que você já conhece também, mas aqui é só por preguiça mesmo. Então beleza, vou fechar isso aqui. Vou fechar o .env. E aqui, pessoal, se eu já tenho o meu model, eu tenho uma tabela que esse model representa, eu simplesmente posso chamar aqui, ó, contact, o método create, e aí aqui dentro eu passo aquele array, deixa eu organizar isso aqui, e aí referenciando as colunas e etc. Então, name, e-mail e phone, tá bom? É claro que a gente não pode esquecer do use app models contact. E outro ponto aqui só para reforçar, tá? Por eu ter usado Laravel New, lembrando, a gente está numa aplicação Laravel 8, tá bom? Então, por isso que está aqui na pasta models, sem eu ter mexido tecnicamente, criado ela, etc. Então, beleza. Feito isso, a gente pode voltar aqui. Na verdade, como ele faz Ajax, eu não preciso atualizar a página, tá bom? Mas se você quiser atualizar, fique à vontade. E aí aqui, por exemplo, se eu clicar em adicionar contato, tranquilo, não tivemos nenhum erro. Mas se a gente vier aqui, ó, PHP Artisan Tinker, vou fazer aqui, ó, app models contact all. Nosso contato já está na base, beleza? Inclusive, se eu voltar aqui e colocar aqui, por exemplo, 2, etc. Adicionar contato, já foi lá a requisição pra gente. E aí, se eu executar novamente o all aqui no Tinker, vai estar salvo nessa informação, beleza? Então, lembrando, tá? Cada componente seu, ele deve ter uma responsabilidade, tá bom? Então, se eu tivesse algo para atualizar, eu já teria um outro componente show, por exemplo, edit ou qualquer coisa do tipo. Para minha listagem, eu teria um componente list. Para representar, por exemplo, um contato dessa listagem, eu poderia criar um componente menor chamado de contact, que representou um contato na view. E aí você iterava em cima desse cara, tá? Então você tem esse pensamento agora tudo componentizado. A gente fez aqui algo focado, que é algo em relação ao contato, que é o criar. Beleza? E aí está componentizado isso. Então aqui, depois que a gente executar algo aqui, por exemplo, ó, você pode vir aqui e fazer o seguinte. This name é igual a this e-mail, que é igual a this phone, que é igual a nu, tá bom? E é só para não ficar dando enter aqui, tá? E aí, por exemplo, depois que você adicionar o contato, ele adiciona e já limpa para você os campos, tá bom? Sem nenhum problema. E aí, se a gente executar novamente aqui, eu vou ter 3 contatos aqui, sendo que esse aqui está repetido porque eu tecnicamente não mudei as informações, não estou validando nada nesse sentido, mas lembrando que você
De validações você já sabe como funciona, tá? Então, basicamente isso. Então, senhores, se vocês perceberem, é muito simples, tá? Manipular aqui o Livewire e esse pensamento de ter uma dinamicidade aqui sem eu ter que estar metendo a mão no JavaScript, tá? Facilita muito a nossa vida. Eu gostei bastante desse pensamento. Eu confesso que de cara assim eu fiquei um pouco de ranço quando eu ouvi falar do Livewire antes mesmo de terem falado que isso viria no Jetstream. Eu fiquei assim um pouco com o pé atrás, inclusive nem parei para estudar na época, mas dando uma olhada nele, estudando ele e etc, gostei bastante desse pensamento. De fato, facilita muito para back-ends que queiram ter essa dinamicidade, mas não queiram ter o trabalho que a dinamicidade traz, por meio de um Vue, por meio de um React ou qualquer outra coisa, um Angular e etc. Tá? Então isso facilita bastante nossa vida, tá bom? Então eu sempre recomendo aqui, tá, que você dê uma olhada na documentação, aqui na parte de docs, inclusive na própria doc. Você tem um Kickstart aqui que ele mostra como você instala, como você habilita as coisas do Livewire, como você cria um componente, tá bom? Inclusive aquele componente count que você vai ver bastante em palestras que alguém vai mostrar e etc, que é você incrementa e decrementa via interface ali, tá bom? Como chamar um componente, tá? Você não precisa chamar o abrir e fechar, ele auto se fecha também, se você quiser, tá? E vale bastante a pena, tá, pessoal? Então é algo que eu recomendo bastante que você dê uma estudada, tá? Se for uma stack que você queira escolher até para pensar nessa atualização do Laravel com o Jetstream, é um cara bom a se pegar, tá? Então vamos só continuar aqui só para a gente encerrar, para a gente poder colocar ali só uma mensagenzinha. O contato foi criado e aí a gente conclui nosso vídeo e entende o que a gente tem para frente. Então vamos lá. Então aqui na própria doc você pode encontrar aqui, ó, Component Features. E aí a gente vai aqui, ó, em Flash Messages. A gente pode usar aqui o Session e aplicar um Flash normal também, tá? Nesse caso aqui não foge muito do que é o Laravel, tá? Então copiei aqui para agilizar, vou aqui no componente, logo após aqui setar tudo como null. Eu chamo o Flash aqui. Posso colocar aqui contato criado com sucesso, tá bom? E aí aqui na view, na parte da view que ele mostra pra gente, você pode copiar aqui também, mas nada mais é do que um if, né? Uma diretiva if aqui do próprio Blade. E ele vai verificar se essa chave existe na sessão e vai exibir para você a informação, tá bom? Então, vou copiar aqui. Vamos aqui no create, contact create.blade.php. Posso colar aqui dentro do form, ou antes ou depois, tá bom? E aí, beleza. No caso ali, a gente deixou message mesmo. Esse alert aqui, ele não existe, porque eu não estou usando Bootstrap. Mas eu posso, rapidamente aqui no Welcome, criar aqui algo para ele. Então posso colocar aqui um width de 100%, um padding 10 pixels, 15 pixels dos lados e um border de 1 pixel. Solid, eu já vou colocar aqui 036, tá bom? Eu vou deixar só esse ponto alert mesmo. Eu vou tirar esse alert success daqui, só para a gente agilizar também. Então, beleza. Vou voltar aqui. Vou aqui no projeto. Atualizar aqui a nossa view. E aí se eu colocar aqui, ó, nanderson_castro20@gmail.com, qualquer coisa aqui, clicar em adicionar contato. Se você perceber, contato criado com sucesso, a mensagem, tudo certinho. E aí, se a gente vier aqui no nosso Tinker, eu tenho que ter 4 contatos, beleza, tá bom? Então, bem simples também, tecnicamente, nesse caso. Aqui não fugiu também nada do que você provavelmente já pode conhecer de sessão, de diretivas dos próprios templates Blade, dos helpers, tá bom? E aí, bem tranquilo. Então, é isso que eu queria mostrar. Tem mais uma questãozinha aqui bem simples também para mostrar para a gente poder concluir esse nosso contato create, que é o seguinte: se você quiser validação on the fly, você pode definir aqui um método chamado de updated. Vou passar aqui um property name. E aqui dentro você pode chamar um método validate only.
e passar esse property name aqui, tá bom? Neste caso, por exemplo, se eu coloco aqui mais uma validação para esse nome, dizer que ele tem que ter no mínimo 5 caracteres, só para você entender onde isso aqui vai se aplicar, tá bom? Então, voltando aqui, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar 3 caracteres aqui, por exemplo, você vai perceber que a validação ela já veio on demand, on the fly, ou aqui dinamicamente, sem eu ter que ter submetido o dado para ser validado. Então, você pode usar isso, tá? Esse método updated para validar em tempo de execução os seus formulários, tá bom? Então, por exemplo, se você vier aqui na doc, você pode vir aqui em Lifecycle Hooks, e aí você vai ter todos os hooks do seu componente e o updated ele é um deles, tá bom? Então ele é executado sempre depois de qualquer atualização do componente do LiveWire, dos dados no caso, e que estejam usando o Wire Model e não diretamente dentro do PHP, tá bom? Então é perfeito ali para você aplicar essa validação em tempo de execução, tá bom? Então recomendo sempre a documentação de todas as ferramentas que a gente fala aqui, ou que você vê em qualquer outro tutorial. A documentação tem tudo, tá, pessoal? Então não vai ser diferente. O LiveWire também eu recomendo 100% a documentação desse cara. Inclusive o próprio, se você entende inglês, tá tranquilo para você, o próprio Caleb, que foi quem criou aqui o LiveWire, criou o Alpine.js que o LiveWire usa, ele criou alguns screencasts, então você pode se aproveitar disso também para conhecer melhor e com o próprio criador, tá? Não existe nada melhor que isso. E aí tem tudo aqui para você, tá? Eu vou deixar linkado também o site do LiveWire aí na descrição. Então laravel-livewire.com é o site, mas vai estar linkado aí abaixo, tá? Então espero que tenha dado aqui para mostrar o que é o LiveWire. Você tem toda a dinamicidade de stacks como Vue ou React a partir das suas views Blade sem muito esforço. O LiveWire faz todo esse meio de campo de atualizar o componente, de mandar requisições Ajax e assim por diante. Ele facilita muitas coisas, como você viu aqui, a própria validação no submit. A própria validação aqui foi o último ponto, mas foi rápido. Sob demanda, em tempo de execução, melhor dizendo. Tudo aqui simples, sem eu ter que ter ido em um JavaScript, mexido ali em um JavaScript, etc. Não, eu só incluí as diretivas que tem que incluir. Eu usei muitas coisas que você já usa no Blade, que a gente já usa no Blade para outros projetos. E a gente viu aqui como fazer, por exemplo, o data bind no LiveWire com a diretiva Wire Model. A gente viu como manipular ações ou eventos de elementos, tá, com o Wire Submit. E vimos também um modificador que você pode usar, no caso do Prevent, para ignorar o comportamento padrão desse form, que é ser submetido, por exemplo. Então, bem simples, tá, pessoal? Se você tem propriedades que queira usar e passar dados do componente PHP para Vue, você define lá a propriedade pública. Se você tem métodos a serem chamados, basta referenciar aqui. Se eu quisesse passar parâmetros, eu poderia também fazer isso aqui, tá? E assim por diante. Tá bom? É claro que eu quero continuar essa série, então me diz aí se você acha interessante a gente concluir esse CRUD com a listagem, com atualização e remoção, tá bom? Me diga aí se você acha interessante isso. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, espero que tenha ficado claro o que é o LiveWire, como ele pode te ajudar nas suas aplicações Laravel. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber futuros materiais aqui do canal da Code Experts. Me conta aí o que você achou do LiveWire. Você achou tranquilo, é produtivo, é algo a mais que vai pesar para você aprender? Ou você achou tranquilo nesses momentos bem rápidos que eu fiz aqui? Comenta aí, me diga o que você está achando. E, claro, se você puder dar dicas de outros materiais que eu posso trazer aqui para o canal, ou de áreas que você está sentindo falta, me diga aí, que a gente vai tentar fazer o possível para trazer mais conteúdo no que você achar melhor aqui para o canal. Então é isso. Forte abraço, nos vemos em breve em outro vídeo aqui no canal. Até mais.